Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Você que de tempos em tempos tem ouvido a voz do nosso Deus, você que de terça, de quinta, de domingo tem estado nas lives, eu não tenho dúvida, você tem sido bem direcionado. Eu não tenho dúvida alguma, você tem sido ministrado e abençoado com a palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, nós estamos nesse entendimento de renovo. A analogia da águia, ela continua já por 5 semanas e nós temos aprendido o quão extraordinário é esse pássaro, é essa ave, a ponto de o nosso Deus colocá-la na Bíblia como referência de alguns assuntos. E esse assunto base tem sido usado, o Isaías 40, versículo 31, tem sido para nós o texto base, texto-chave dessa série de mensagens de renovo. Mas antes de pregar para você, eu precisava dar
2 recados. Nós estamos na Escada da Fé e esta semana nós estamos ligando para dezenas de pessoas. No dia 30 e no dia 31 deste mês, a última sexta e último sábado desse mês, nós estaremos fazendo aliança com eles. Nós estaremos recebendo mais de 30 pessoas como membros da comunidade Filadélfia, que para nós é uma alegria, que para nós é um grande prazer. Mesmo com pandemia, mesmo com ausência de cultos presenciais, nós teremos o grande prazer de dia 30 e dia 31, sexta e sábado, de recebermos mais de 30 pessoas como membros da nossa igreja. Esse é um recado para você que findou, que terminou a sua preparação de membresia. Dia 30 e 31, nós vamos fazer uma aliança apostólica. Vamos deixar bem claro no mundo espiritual que a partir de agora vocês estarão debaixo da cobertura da Igreja Filadélfia, debaixo de apacento, debaixo de discipulado, para a glória do nosso Deus. E as pessoas que estão acompanhando lives, as pessoas que estão nesse entendimento, eu me identifico com a igreja, eu me identifico com o pastor Marcelo, eu entendo que a comunidade Filadélfia, hoje, ela me interessa. Então estreite o relacionamento, esteja domingo, 8 da manhã, com a pastora Zenaida, para que você possa ser preparado também para se tornar membro da comunidade. Para nós, a Igreja de Jesus, a Igreja Filadélfia, tem sido o nosso trabalho. O ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para aquele que crer ser salvo, para aquele que crer se tornar um discípulo de Jesus e ser enviado numa chamada ministerial. Existe um tempo de despertamento, existe um tempo em que o Espírito Santo nos revela, nos mostra para que é que Ele nos escolheu, para que é que Ele nos separou, nos chamou. E isso vai acontecer dentro de uma igreja, dentro de um ministério, dentro de um discipulado. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito que se você se interessou, se você parou, se você está algumas semanas ou meses nas lives, eu acredito, meu irmão, que isso não seja coincidência, é uma cristocidência. É Deus lhe apresentando este lugar, é Deus lhe mostrando essa igreja, é Deus deixando bem claro que em Mogi Guaçu, hoje está disponível um entendimento de igreja santa, adoradora, missionária, uma igreja que não se envolve com política diretamente e ensina isso também para os membros. Como ensina muitas coisas, tem uns que entendem, tem uns que não, como o dízimo, como a santidade, como a obediência, como, meu irmão, tantas coisas que estão sendo ensinadas. Algumas pessoas não gostam quando as igrejas se envolvem diretamente com política. Pois é, a Filadélfia não se envolve e ensina a não se envolver. A Igreja Filadélfia ora muito pelos seus governantes, intercede muito pelos seus governantes. Essa semana eu recebi um telefonema de um dos candidatos a prefeito, para me conhecer, querendo se relacionar com a igreja, e eu disse claramente para ele que nós, a comunidade Filadélfia, não nos relacionamos diretamente. Isso não vem do pastor Marcelo, isso vem do fundador da igreja, da comunidade Filadélfia, do bispo César, que tem isso como visão, como princípio, como pilar. Mas nós votamos, nós temos os nossos candidatos, e no nosso particular nós votamos deles, mas nós não damos a oportunidade nas igrejas, nós não abraçamos nenhum partido publicamente. Mas eu disse a ele que eu estaria orando por ele, e com certeza eu estarei orando por todos os candidatos, e também estarei orando por aqueles que já se elegeram, porque como igreja, essa é a minha função, esse é o meu trabalho. O meu trabalho não é eleger nenhum candidato,
Eu, como igreja, o meu trabalho não é eleger nenhum candidato. Eu não tenho isso como função, eu não tenho isso como direção de Deus. Não é para isso que Ele me chamou. Mas Ele me deixou bem claro que eu devo apoiá-los e devo abençoá-los e devo até aconselhá-los. A igreja, ela sempre aconselhou reis na terra. Os governantes da terra que buscaram aconselhamento encontraram. Mas a igreja nunca ofereceu esse entendimento de apoio, de fazer alguém ser eleito. Nós, a Igreja Filadélfia, somos uma igreja que temos como regra de fé a Bíblia. E imitamos a Jesus. Você não vai ver Jesus abraçando partido. Você não vai ver Jesus elegendo ninguém. E eu preciso andar como Jesus andou. Mas você vai ver Jesus dizendo, dá para o César o que é de César. Você vai ver Jesus orando, intercedendo pelos imperadores, pelos governantes, pelos centuriões. E como Jesus, nós aqui na Filadélfia estamos fazendo, abençoando, orando, aconselhando, mas não nos envolvemos diretamente. Não é esse o nosso chamado, não é para isso que nós estamos aqui. E também não temos a pretensão de ganhar dinheiro com política. A igreja de Jesus, ela está debaixo da palavra e foi o próprio Deus quem disse, eu sou o teu pastor, nada te faltará. Então quem cuida da igreja não são os partidos políticos, é Deus, é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, o meu Senhor. E espero que você, Filadélfia, seja uma igreja obediente. Espero que você, Filadélfia, seja uma igreja bíblica. Espero que você, Filadélfia, esteja sempre de acordo com o seu pastor, que te discipula, que te ensina, que te mostra o caminho, e que você seja leal e fiel à igreja, à Bíblia e ao seu pastor. Dia 30, dia 31, Aliança Apostólica. Vamos receber novos membros com esse entendimento também. Aos domingos, 8 da manhã, com a pastora Zenaida, estamos recebendo todas as pessoas que querem apacento, que querem discipulado, que querem estreitamento com a igreja. Nós estamos com 2 salas cheias. Nós vamos batizar 25 pessoas. Nós vamos fazer aliança com mais de 30 pessoas. Nós estamos também preparando pessoas para o casamento. Nós até anunciamos na internet essa preparação para noivos. Você que vai se casar, você deve nos procurar. A pastora Zenaida vai orientar você no que fazer, para que você tenha um entendimento mínimo. Ninguém nasce sabendo como é ser esposo ou esposa, e a igreja, ela dá pelo menos uma direçãozinha de alguma coisa que você vai usar, com certeza. Não vai ser uma faculdade do casamento, mas vai ser um cursinho de noivos. É importante, é gostoso, vai ser bênção para a sua vida, você que quer casar. E você que já casou, você já está fazendo a escola, né? Queria dizer para você que já casou, se tem alguma coisa para mudar no seu caráter, se tem alguma coisa para alinhar o seu caráter, o casamento vai se encarregar disso. O casamento vai fazer nascer bigode nessa tua cara, meu irmão. O casamento vai deixar você na situação de responsabilidade. Mas não é na lua de mel, viu? É quando você se deparar com vento forte, com chuva forte. É quando você se deparar com problemas, com situações que você como marido, como homem, vai ter que decidir e resolver. É nesse dia aí que vai nascer o teu bigode. No dia de ir, meu irmão, passear, regozijar, viajar, nesse dia aí não acontece nada, não aprende nada. Algumas pessoas me cobram, pastor, faz aí um encontro para casais. Faz aí, pastor, um entendimento. Ah, irmão, eu acho que se eu for fazer um negócio desse, vai dar um BO. E eu até evito, mas se Deus mandar, eu vou e faço. Mas não vai pensar você que vai ser o play center, viu? Vai ser dia, meu irmão, de confronto. Vai ser dia de colocar você numa posição de marido e você numa posição de irmã. Vai ser, meu irmão, falar de vida íntima, de vida financeira.
vai ser, meu irmão, falar de autoridade, vai ser falar de submissão. Irmão, são assuntos delicadíssimos, dificílimos, e eu não vou fazer isso, meu irmão, num hotel fazenda. Eu não vou fazer isso lá no Encontro das Águas, eu não vou fazer isso lá, meu irmão, em Miami. É aqui na igreja mesmo, com a Bíblia. Tem gente que acha que encontro de casais é passeio. Não é não, viu? Se eu for fazer um passeio, eu falo, irmão, pega a sua esposa e vamos para um hotel, vou levar toda a igreja, nós vamos passear, nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos divertir, nós vamos descansar. Mas se for para fazer um encontro de casais, é aqui na igreja mesmo. Se for para fazer um encontro de jovens, é aqui na igreja mesmo. Se for para fazer um culto presencial, é aqui na igreja mesmo. E a única coisa que nós vamos usar para atrair, tanto jovem, quanto casal, como homem, como mulher, é a que nós usamos sempre: Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não é suficiente para te atrair, meu irmão, nós não vamos acrescentar nada mais do que Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus. Aliás, Jesus Cristo tem sido para nós a referência na campanha. Embora a analogia da águia tenha sido usada todas as semanas, ela sempre desemboca lá no Cristo, ela sempre desemboca lá no Filho do Homem. Hoje não vai ser diferente. Eu já anunciei que nós estaríamos falando de governo hoje. Algumas pessoas ficam bravas comigo, dizendo: pastor, não anuncia o assunto que você falar. Não, porque tem igreja que copia. Irmão, o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores. Quem sou eu para não ser imitado, né? Se você gosta da cadeira vermelha, põe na sua igreja. Se você gosta, meu irmão, desse entendimento de culto, põe na sua igreja. Se você gosta das revelações da campanha, põe na sua igreja. Irmão, você pode colocar qualquer coisa na sua igreja, mas não é você que vai fazer elas dar certo. Se Deus não revelou isso para você, irmão, essa visão para você não vai levar ao lugar desejado. Esse entendimento não vai trazer para você o bom resultado. Mas se for Deus, irmão, pode ter certeza, é esta palavra que você deve pregar. Não porque você viu um outro pastor anunciar, mas porque Deus falou para você pregar. Eu, graças a Deus, tenho imitado a Cristo. Eu não busco imitar pastores, igrejas, métodos, ensinamentos. Deus deu para eles. Se tem alguma coisa para Deus dar para mim, Ele vai dar para mim. E eu louvo a Deus porque Deus deu para eles tanta visão, tanto entendimento, tanto, mas Deus deu para eles. O Isaías 40, que é a base hoje do nosso texto, é a base da nossa campanha. Eu já li ele pelo menos 5 vezes. Algumas pessoas já até memorizaram. O Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse tem sido o texto que nós temos usado. A analogia da águia, ela tem sido pregada primeira semana, como uma águia nasce, como uma águia vem a este mundo, como uma águia aprende a voar. Segunda semana, a visão da águia, quando ela faz o seu primeiro voo altaneiro, como ela enxerga, como ela vê as coisas. A terceira semana, falamos da maturidade, falamos como uma águia, ela busca o acasalamento no tempo certo, na idade certa, com a estrutura certa, como a fêmea faz o teste da fidelidade, da lealdade incrível. Quinta passada, nós podemos ver como uma águia voa em tempestades e entendemos como é que a águia resolve problema, como é que a águia lida com situações difíceis. E hoje, como nós já anunciamos, vamos falar um pouco de governo, e eu quero usar essa questão governo a partir da visão de Ezequiel 1. A Bíblia diz que Ezequiel, no capítulo 1, do 1 ao 10, ele narra uma visão que ele teve de Deus. Uma visão que o Senhor Deus confiou a ele, quando ele estava à beira de um lugar lindo, um lugar bonito, o céu abriu e ele começou a perceber e entender um monte de coisas espirituais.
e foi narrado. Ele narrou, ele escreveu, ele botou com riquezas de detalhe, mas eu não vou ler o texto de Ezequiel do 1 ao 10, que é extenso e é complexo, mas eu quero pegar apenas o versículo 10, que mostra uma das coisas que o Ezequiel viu naquela visão. A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão e ele viu um anjo querubim, e ele, narrando aquela visão, falando das asas, daquele anjo querubim, quantas asas possuíam, quantos pés possuíam, como eram as asas, como eram os pés. Ele também narra que aquele querubim, ou aquele ser do céu angelical, possuía 4 rostos, possuía, meu irmão, vários pés, várias asas, 4 rostos, um rosto olhando para cada lado. E ele narra que um dos rostos era um rosto de homem, um dos rostos era o rosto de um leão, um dos rostos era o rosto de um boi, e um dos rostos era o rosto de uma águia. Perceba você, tinha homem, tinha boi, tinha leão e tinha águia. E a partir do Ezequiel, do 1 ao 10, eu gostaria de falar de governo e gostaria de usar essa referência, porque o que Ezequiel viu era um querubim. O que Ezequiel viu era um ser celestial. O que o Ezequiel viu não é uma coisa que não exista, uma utopia, uma miragem. Ele viu algo de Deus, e algo com significado, algo com importância, algo para ser desvendado. E nós podemos perceber que, aqui neste mundo, muitos usaram a referência da águia, falando de governo. Eu acredito que você já deve ter assistido algum filme romano, no Império Romano, onde você vê nos estandardes, ou nas estátuas, nos símbolos dele, a águia. A águia sempre foi usado por Roma, a águia sempre deixou estabelecido esse símbolo do seu Império Romano, porque a águia quer dizer muitas coisas. A águia quer dizer força, beleza, agilidade. A águia fala de lealdade, a águia fala de visão, a águia fala de agilidade. Então, o Império Romano estabeleceu a águia para narrar tantas qualidades que a águia tem, trazendo isso para Roma, trazendo isso para o seu império. Se você quiser usar isso nos dias atuais, os Estados Unidos usam a águia perto de um galho, de oliveira. E os Estados Unidos usam a águia, aquela águia da crista branca e da cauda branca, ela usa isso como um símbolo de paz. Está com o símbolo de paz porque está perto de um galho de oliveira. Hoje, nos dias de hoje, os Estados Unidos é uma potência mundial, é um governo grande e poderoso, e o símbolo é águia. A comunidade Filadélfia, engraçado e profético, a comunidade Filadélfia usa o símbolo da águia. Algumas pessoas acham que é pomba. Nós temos no nosso logotipo um círculo com uma águia, mas algumas pessoas elas enxergam uma pomba, até porque muitas igrejas usam a referência da pomba como o Espírito Santo, e pomba se tornou estandarte de muitas igrejas. Mas a comunidade Filadélfia, ela usa a águia, e quem desenha consegue perceber a cauda, o peito, o bico. E quem não desenha, meu irmão, todo gato é pardo, Mas a Filadélfia, ela usa, e ela não usa por usar, ela usa a partir de uma revelação, de uma visão que Deus deu ao anjo da igreja, antes da sua fundação. Deus mostrou para o anjo da igreja uma águia, e falou com ele de um texto bíblico, e a águia se tornou o símbolo, e o texto bíblico se tornou o texto rema, o kairós, da igreja Filadélfia, que é Apocalipse 3:8.
As pessoas que são da igreja, que conhecem a história da igreja, eu compartilho com elas o dia que Deus deu a visão Filadélfia para o bispo José César Santos. Aliás, dia 30 e 31, eu vou falar tudo sobre a igreja, como ela rompeu, como ela nasceu, quem é o seu fundador, os seus crédulos, né? O que ela tem como regra de fé, o que ela tem como ministério, como visão. Eu falo tudo da Filadélfia antes de membrar uma pessoa na Filadélfia. Mas pasme você, Roma usava. Os Estados Unidos usa hoje. A Filadélfia usa. Pastor, quem mais usa o símbolo da águia? O céu. O anjo querubim, um rosto é homem, um rosto é boi, um rosto é leão, mas um rosto é águia. Pastor, mas tanto rosto para colocar num querubim, botou um de uma águia. Segundo a visão de Ezequiel 1, do 1 ao 10, o anjo querubim, o ser celestial, 4 rostos, um dos rostos, águia. E é um ser do céu. Lá no céu tem um anjo com cara de águia. Se você olhar do outro lado, a cara de leão. Se você a cara de homem, a cara de boi. Pastor, tudo que Deus faz implica no entendimento, nada é por acaso. Tudo que Deus faz, a simbologia, pastor, referente a algo importante para ser compreendido e vivido, sempre. A Bíblia é muito profética, e o profético para nós que somos evangélicos é aquilo que simboliza. O profético é aquilo que quer dizer. Por exemplo, quando você pega o pão da ceia, o suco da vide, aquilo é profético. Por quê? Porque aquilo simboliza o corpo do Cristo, o sangue do Cristo. Nós, a igreja de Jesus, somos uma igreja profética. A Bíblia é profética, Deus é profético. Pastor, o que significa esses 4 rostos que Ezequiel viu naquele ser, naquele querubim com muitas asas, muitos pés? Nós, a igreja que temos estudado, que temos debruçado, nós que temos buscado, meu irmão, conhecer o nosso Deus e a sua palavra, já nos foi revelado na teologia bíblica, que esses 4 rostos que o Ezequiel viu, simbolizam os 4 evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Esses 4 rostos simbolizam os 4 evangelhos. E se você estudar a Bíblia, você vai perceber que cada escritor do evangelho, o escritor de Mateus, o escritor de Marcos, o escritor de Lucas, o escritor de João, eles narraram a identidade do Cristo nos 4 rostos que Ezequiel viu na sua visão. Eu poderia narrar fora da ordem dos evangelhos. Eu poderia começar falando para você do homem. Eu poderia continuar falando para você do boi, do leão e da águia. Eu poderia usar esta, mas eu quero usar, meu irmão, a cronologia bíblica. Quem revelou? Que rosto revelou, pastor? O irmão Mateus. Quando ele escreveu Mateus, que rosto que ele revelou desse ser que o nosso profeta Ezequiel viu? O Mateus, ele fala de Jesus, como o Marcos fala de Jesus, como o Lucas fala de Jesus, como João fala de Jesus. Os evangelhos só falam de Jesus. Para você que nunca leu a Bíblia, os evangelhos só falam de Jesus, não tem outro assunto, é Jesus. E o Mateus, ele se gastou no evangelho de Mateus, revelando Jesus como leão. Se você for ler a Bíblia e se você começar a ler o evangelho do Mateus, você vai perceber que Mateus, profeticamente, começa a descrever Jesus como um leão, no entendimento de que o leão é o rei aqui na terra. Se você for a uma savana, você vai perceber, meu irmão, que no meio da savana você escuta muitos bichos, muitos animais estão emitindo sons. É muito barulhento uma selva, uma savana.
Mas quando a selva ou a savana ouve o rugido de um leão, que pode ser ouvido, meu irmão, a 8 quilômetros aí, se não me engano. O rugido de um leão pode ser ouvido a quilômetros. Quando um leão na savana ruge, por alguns segundos, a savana entra em silêncio. Está todos os bichos lá, meu irmão, emitindo seus sons, a sua comunicação. Mas quando entra um rugido de um leão, que a quilômetros pode ser ouvido, a savana quieta. É incrível a natureza. Mateus narra, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei absoluto, soberano, aqui neste mundo, aqui nesta terra. Jesus Cristo revelado como um leão, cuja autoridade é tamanha, cuja sua soberania é tamanha, cujo seu poder é tamanho, é o animal que na terra nós reconhecemos como rei. E aquele ser que Ezequiel viu que tinha rosto de leão, mas que leão que é esse que você está vendo aí? Ah, vocês vão saber disso lá no Mateus. Quando ele começar a narrar um evangelho falando de Jesus, vocês vão perceber. Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá na Bíblia. Jesus no Mateus 27, ele ensina. É ensinado, Mateus ensina, é o Mateus que ensina. Olha, a autoridade que esse Jesus tem é comparado à autoridade do leão, é de um rei, tamanho é o poder, tamanho é o governo. O Mateus 8:9, um centurião romano, alguém de autoridade, quando conversa com Jesus, reconhece a autoridade de governo de Jesus, e melhor, se submete, mesmo sendo um centurião. Um centurião é um homem que cuida de 100 soldados, é por isso que é centurião. Um homem que cuida de 100 soldados é alguém de algum significado em Roma, no império. Ele tem uma certa importância, ele tem um certo status. Para ele se submeter, ele teria que reconhecer que aquela autoridade era maior que a dele. E a Bíblia fala que ele reconhece a autoridade. Em Mateus 18, em Mateus 28:18 está escrito: toda autoridade lhe foi dada, na terra e no céu. Como nós estamos falando de terra, ele é, na visão de Ezequiel, o leão a ser revelado, a autoridade a ser revelada, o governo a ser revelado. Mas nós tínhamos 4 rostos ali na visão. O Marcos então também começa a escrever o seu evangelho. E o Marcos, se você for ler, você vai perceber que o Marcos ele começa a falar do boi ou do novilho. Vou colocar boi para ficar bem destacado. Pastor, por que o Marcos começa a descrever Jesus como um boi? Porque o boi sempre foi conhecido não só pela sua força. Jesus também, ele não é só conhecido pela sua força, mas o boi está estabelecido como um animal para servir. O boi é aquele que serve. O boi fala de humildade, de humilhação. Porque, irmão, o peso, a carga é dada para o boi que não reclama. O boi faz o seu trabalho. O boi nasceu para aquela função de servir. O boi, meu irmão, que nós vimos na visão do Ezequiel, está sendo revelado lá em Marcos. Marcos começa a narrar, começa a descrever. O próprio Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir o homem, como um boi. Eu vim para carregar o peso. Você sabe quem que carregou o peso de todo este mundo? O peso do pecado. Quem carregou, meu irmão, o peso do pecado foi Jesus Cristo, com a força de um boi. Perceba como Jesus veio para servir, como ele é servo. Você sabe que Jesus lavou os pés dos discípulos, jogou uma toalha na coxa aqui, ó, pegou um por um
e botou o pé ali, meu irmão, na bacia da água e lavou. Pastor, mas ele não é o rei? Ele é o rei, ele não tem toda a autoridade, ele tem toda. Mateus não falou que ele é o leão, ele é o leão, mas ele não é só isso, ele é o boi também. Ele tem toda a autoridade, mas ele tem toda a humildade. Ele pode matar, destroçar, governar, ele pode, mas ele também pode servir humildemente. Não veio para ser servido, ele serve. Está escrito em Marcos 10:43, e é Jesus que fala: quem quiser ser o maior entre todos, seja o menor, sirva a todos. Jesus sempre foi o maior entre todos, como? Servindo. Eu não acabei de dizer aqui para você que a igreja de Jesus tem um papel, e aí o papel da igreja não é eleger ninguém. O papel da igreja é servir. Pastor, nós temos que servir os políticos? Temos que servir os políticos. Podemos ser servos dele? Podemos ser servos dele. O papel da igreja, meu irmão, ele está muito alinhado com o que Jesus fez. Nós temos o grande desafio de imitar os passos de Jesus. Pastor, temos autoridade? Temos aqui nesta terra. Quanta autoridade? Em Cristo, toda. Mas pastor, o que mais? Não é só autoridade que nós temos, irmão. Nós temos a referência também da humildade, da humilhação, do servir, do prostrar, do baixar a crista. Jesus Cristo está sendo, meu irmão, revelado nos evangelhos que só falam dele mesmo. O Mateus, ele é leão, é o leão, toda autoridade. O centurião reconhece, é autoridade. Aí, meu irmão, vem o Marcos, ele é o boi, é servo, é forte. Ele vai carregar aqui, ó, sobre os ombros dele: vinde cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você sabe quem usa jugo? Não é julgo, é jugo. É aquela canga de boi, aquela madeira. É um boi aqui e é um boi aqui, e uma madeira segurando o pescoço deles. Irmão, para quem não sabe, uma canga, um jugo, sempre é colocado um boi bravo e um boi manso. Quando você quer amansar um boi, irmão, tamanha é a força de um boi. Não dá para amansar um boi sem ter força. O que é que faz para amansar um boi bravo? Você tem que botar um boi manso do lado e prende aqui a canga. Jesus Cristo, ele diz: eu sou manso. O evangelho de Marcos é o boi. E como que esse boi é? Brabo? Não, é manso. Você sabe quem que é o boi brabo? Se você tivesse aqui presencial, falar: olha para o lado, olha o boizinho bravo aí, ó, que gosta de cuspir fogo aí, ó. E aí? E aí Jesus mete uma canga nele. Você vai ser boi que nem eu. Você vai ser manso que nem eu. Você vai caminhar na minha passada. Você vai entender que a vida do crente é servir. Quer ser o maior? Seja o menor. E aí, pastor? E aí que eu queria pegar no microfone. Não, pega num pé primeiro e lava ele. Pastor, eu queria rugir que nem um leão. Jesus rugia que nem leão porque era leão, mas também Jesus lavava uns pés. Jesus também é o boi manso, que carrega o peso, que carrega o fardo, que leva, meu irmão, que tem que levar. Às vezes, Jesus Cristo coloca perto de você um boi manso, você que é bravinho, para discipular você, para dar uma equilibrada em você. Irmão, dê uma olhada à sua volta. Se você só tem parceiro de churrasco, irmão, se você só tem parceiro de risada, de brincadeira, irmão, olha para esse pastor aqui hoje, faça uma autoanálise, uma crítica. Irmão, você devia estar andando com um tipo de gente que imita Jesus, que prega, que ora, que ganha almas, que é servo, que é obediente, que é santo, que é aliançado, que honra. Você devia estar andando com essas pessoas e imitando essas pessoas e entrando nesse alinhamento. Mas irmão, se as pessoas que estão à sua volta viajam na maionese, você também está viajando na maionese. O Lucas, ele retrata Jesus não como o leão, não como o boi.
Mas o Lucas começa a escrever o seu evangelho retratando Jesus como homem. É o filho do homem. Jesus é gente como é gente. Pastor, ele não é leão? Ele é leão. Pastor, não tem autoridade? Tem autoridade. Pastor, ele tem poder? Todo poder. Pastor, é aí que ele é boi, tem força. Ele serve, ele se humilha. E o que mais? E ele é homem. Quanto ele é homem? 100% homem, sujeito às mesmas paixões e desejos. Pastor, Jesus tinha sede? Jesus tinha sede. Pastor, Jesus tinha fome? Jesus tinha fome, é homem. Pastor, Jesus podia ser tentado? E o diabo não tentou ele no deserto. Jesus era 100% homem. Pastor, Jesus chorava? Jesus chorou. Pastor, Jesus era homem? Jesus morria? Jesus morreu. A Bíblia diz em Lucas: por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, Jesus Cristo, vai ser tirado o pecado do mundo. Não foi o que o João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Jesus Cristo é homem como eu e você. E eu gostaria de acabar com a raça dessa frase: ai pastor, você sabe que a gente é homem, né? Você sabe que a gente erra, e errar é humano, né? E acertar não é humano? Irmão, errar é humano, ok. E acertar é coisa para ET? Irmão, errar é humano e acertar também. Troca essa pilha aí. Para de se esconder nessa capa de coitado. Pastor, a gente é homem. Jesus em Lucas, quanto Jesus era homem? 100% homem. Pastor, como homem, dá para vencer? Dá. Pastor, como homem, dá para vencer o pecado? Dá. Dá para vencer a tentação? Dá. Pastor, como homem, dá para viver uma vida com Deus nesse mundo que está acabado? Dá. Jesus é leão? É. Macho, rei, governa, é absoluto, é poderoso. Pastor, Jesus é boi? É servo, é humilde, lava pés. Pastor, Jesus é homem? Mas como ele é homem? Irmão, se tem alguém que é macho como homem, esse é Jesus. A próxima vez que você for usar a referência de um homem macho, esse para mim é homem, usa Jesus. Pastor, Jesus é Deus? É, mas ele também era 100% homem, e o Lucas deixou isso bem claro quando escreveu o Evangelho de Lucas. Jesus é homem de dores, Jesus é amigo de todos, Jesus é gente e gosta de gente. Pastor, detesto ficar perto de pessoas. Você tem um problema. Pastor, eu gosto de ficar com gente legal. Só eu percebo que você só tem 10 amigos, só fica lá enfiado nos 10. A igreja tem centenas, daqui a pouco é milhares. Você pensa que você achava Jesus com panelinha? Irmão, Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus estava misturado com o povo. Você queria achar Jesus? Era com gente, meu irmão, gente à sua volta de dia, gente à sua volta de noite. Ele tinha que se esconder de gente para orar, de tanta gente que ficava com ele. Eu olho para você, você está com o João, com o Pedro, com o Antônio. Eu olho para você, é o João, Pedro, Antônio. Eu olho para você, é o João, Pedro, Antônio. Já faz 10 anos que eu estou aqui, você não aprende nada comigo, irmão. Nada. Será que eu sou um disco quebrado na sua cabeça? Irmão, essa panela não é de Deus. Isso tem que entrar na sua cabeça, em nome de Jesus. Irmão, vai atrás um pouco de gente chata. Vai andar um pouco com gente que não tem dinheiro. Vai andar, meu irmão, com gente, meu irmão, que não sabe nem falar. É o papel de Jesus. Homem, é o que ele fez, é o que ele faz, é o que ele ensina. E tem gente que aprende, tem gente que não. Pastor, Jesus podia andar com um carro de fogo? Podia. Como é que ele andava? A pé de sandália. Pastor, eu gosto de padrão. Jesus é a referência, irmão. É equilíbrio. Jesus é até difícil de definir Jesus de tão bom que ele é. Mas se você olhar um pouco para Jesus, Jesus muda. Eu tive um sonho essa semana com o irmão da igreja aqui. Eu até falei para a Zenaida, Zenaida, eu sonhei que um irmão aqui da nossa igreja, falei o nome do irmão para ela, e falei assim, eu sonhei que esse irmão, ele tinha um irmão gêmeos, mas ele não sabia que ele tinha irmão gêmeos, ele não sabia porque esse irmão gêmeo foi tirado dele quando criança,
E num determinado momento, esse irmão apareceu para mim. Eu falei, nossa, você é irmão da pessoa tal. Você é igual a ele, você é ele. Mas eles não se conheciam. Era Deus falando do irmão para mim. Sabe esse irmão aqui, Marcelo? Ele tem duas caras. Sabe esse irmão aqui, Marcelo? Ele tem uma postura aqui e tem um entendimento aqui, mas ali ele é outra pessoa. Ele tem uma face oculta, Marcelo, que ninguém nem sabe. É tão secreto, é tão dele, é tão íntimo, mas eu estou revelando para você, ó. E é isso, e é isso, e é isso. Sabe, irmão, quando você toma um susto, que você olha para o irmão, você tem uma referência do irmão, você fala assim, mas esse irmão é uma benção, esse irmão é tremendo. Aí vem Deus e descasca o irmão, você fala assim, meu Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus que guarda, que livra. Porque a confiança, meu irmão, a partir do momento que Deus mostra, meu irmão, ela restringe. Você confia? Confia o quê? Isso. Por quê? Porque existe um oculto ali. Existe uma coisa que não se mostra, que não se sabe ali. E Jesus Cristo, Ele é tão poderoso. Ele é leão, Ele é, mas Ele mostra a cara. Ele é bom, Ele é, mas Ele mostra a cara. Ele é homem, Ele é, mas Ele mostra a cara. E você, irmão, mostra essa cara que você esconde, que você oculta, que só Deus para revelar. E revela, né? Ah, pastor, mas o assunto aqui é águia, mas eu não podia perder a oportunidade, meu irmão. A visão, vamos dar a visão completa para você. Jesus é homem, Jesus é leão, Jesus é boi, mas o que mais? Aí vem o João, o último evangelho, e João começa a narrar o último evangelho, e começa a nos descrever Jesus como uma águia. Por quê, pastor? Porque como o leão é rei na terra, a águia, ela domina no céu, ela reina no céu, ela governa no céu. E eu te pergunto, quem é o Senhor do céu, como é da terra, senão Ele, Jesus Cristo, Senhor de senhores, Rei de reis. A Ele foi dado todo o poder na terra, foi, mas também foi dado a Ele todo o poder no céu. Que símbolo, pastor, é Ele? É um símbolo de visão, de lealdade, de benignidade, de poder, de autoridade. E Jesus Cristo, pastor, irmão, é difícil narrar Jesus Cristo, de tanto que Ele é, mas eu posso te garantir, como uma águia que reina e governa nas alturas, esse é Jesus. Como uma águia que enxerga o que o homem não enxerga, esse é Jesus que tudo vê. Como uma águia, meu irmão, que desce numa velocidade incrível, com destreza e habilidade, esse é Jesus que não chega. Ah, meu irmão, Jesus não chega atrasado. Pastor, quantos quilômetros ele vem por hora? Não dá para narrar. E ele é tão tremendo com isso, e ele gosta de deixar bem claro isso, que ele não chega antes, ele nunca chega antes. Pastor, não vai dar tempo. Pastor, está tudo acabado. Meu irmão, você dá uma piscada, Jesus está lá. Ele gosta de chegar na hora, é uma coisa dele. Ele não gosta de chegar antes, ele não gosta de chegar depois, ele gosta de chegar na hora. Na hora. E Jesus Cristo, meu irmão, Ele está chegando hoje na hora no seu casamento, na hora no seu ministério, na hora na sua vida. Ah, pastor, por que Deus não chegou ainda para o meu marido? Por que Deus não chegou ainda? Por que Deus não chegou ainda? Porque não é hora, porque Ele não chega antes. Ele chega na hora. Ele chega, meu irmão, no dia que Ele fez para louvor da sua glória. Irmão, se tem alguém que não atrasa, esse é Jesus. Mas Ele também não adianta. Então não adianta você ter pressa com Jesus, meu irmão. Ele é rei, Ele é monarca, Ele governa. Não adianta você achar que vai mandar em Jesus, que você nunca vai mandar em Jesus. Não, porque eu mando no nome. Não manda nada, irmão. Você não manda na terra, você não manda no céu, senão com o aval de Jesus Cristo, Senhor, que te reveste de autoridade. Como Paulo disse, e é por isso que eu e você podemos ter alguma autoridade. O Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, agora é
Cristo que vive em mim. Que Cristo? O leão. Que Cristo? O boi. Que Cristo? O homem. Que Cristo? A águia. Irmão, eu e você temos que ser como Jesus. Eu não vou dizer como Jesus foi, porque ele morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Como Jesus é. Pastor, é rei na terra? É. É rei no céu? É. É servo? É. Ele é homem? É. Ele é 100% Deus? É 100%? É. Irmão, o que você acha que Jesus não é? Porque quando o Moisés foi apresentar Deus para Faraó, você vem em nome de quem, Moisés? Eu venho em nome do grande eu sou. Por quê? Porque, irmão, se tem alguém que é, esse é Deus. Você sabe que o judeu, ele não conjuga esse verbo ser e nem estar na sua pessoa. O judeu não fala eu sou e o judeu não fala eu estou. Por quê? Porque na concepção do judeu, só Deus é e só Deus está. Só Deus é, só Deus está. Um judeu nunca vai falar eu estou, eu sou. Porque ele entende, eu não sou, quem é Deus. Eu não estou, quem está é Deus. Eu sou passageiro. Mas nós que não conhecemos Deus e a Bíblia, nós que não conhecemos as faces do nosso Cristo, gente que está mais preocupado com cardápio, meu irmão, de lanche, e não com a Bíblia. Você fala para ele, cita para mim o cardápio lá do... Ih, tem com molho, tem sem molho, tem com pimenta, sem pimenta. Cita para mim o evangelho. Como? Eu não li. Ai, não entra, eu não entendi. Dá para falar que isso aí é uma águia? Dá para falar que isso aí é um leão? Dá para falar que isso aí é um boi? Irmão, o nosso Cristo é referência máxima de governo. Mas para onde você olhar, você vai ver um Cristo governando. Ele é rei entre os homens. Ele é rei no céu, ele é rei na terra. Irmão, ele tem nos ensinado uma referência de governo. Pastor, o nosso foco aqui é a águia. Nós estamos na analogia da águia. Então eu vou focar, meu irmão, na águia e fazer analogia para a águia, falando de governo. Embora nós tenhamos tantos exemplos para falar de governo, porque ele governa céu, terra, natural, visível, invisível, ele é rei. Mas eu vou usar a referência da águia como governo. Irmão, se você olhar para Jesus, ele sabe reinar na terra, ele sabe reinar no céu. Ele sabe, mas ele tem, meu irmão, esse desejo de nos ensinar. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo a sermos igual a Ele, a estarmos na estatura do varão perfeito. O trabalho do Espírito Santo de todos os dias há 2000 anos é esse: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos transformar à imagem dele de glória em glória. E nós estamos fazendo isso por contemplação. Nós olhamos para Ele e o Espírito vai nos transformando de glória em glória à imagem dEle. Nós estamos fazendo isso por contemplação. Nós olhamos para Ele e o Espírito Santo nos transforma de glória em glória à imagem dEle. Pastor, quando eu fico olhando para Ele como leão, você vai virar leão. Como eu fico olhando para Ele como um boi, pastor, você vai virar um boi. Como homem, você vai virar um homem, vírgula, de Deus. Não é só homem, é homem de Deus. Porque para ser homem, nasce homem. Para ser homem de Deus, precisa ser transformado. Então é homem de Deus. E para ser uma águia, pastor, nós ficamos olhando para Jesus, e aí a gente aprende a ser, pastor, um governante dos céus. Pastor, o que faz um governante dos céus? Ele não lida com coisas naturais, porque coisa natural é da terra. As coisas naturais é da terra. Ele sabe, ele é leão, ele sabe também. Mas quando se usa a referência da águia, nós estamos falando de um governo que não é tangível, que não é palpável. Ali, meu irmão, é fé. Ali nas alturas como a águia, ali é fé. Ali nas alturas como a águia, ali não é tangível, não é palpável. Ali, meu irmão, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas espero. Pastor, como é que governa como águia no céu? Irmão, ali você vai usar aquilo que nós temos o grande desafio, nós os crentes, porque nós nascemos e vivemos baseado nas coisas que nós sentimos e pegamos. Nós somos muito tátil.
Se eu pego, né? Não é aquela coisa, eu preciso ver para crer, né? Eu preciso ver para quê? Se eu pregar, eu creio. Se eu sentir o gosto, eu creio. Deixa eu ver, senão eu não acredito. Mas quando nós olhamos para Jesus, e entendemos essa visão de águia e de governar no céu, eu não preciso ver nada. Eu tenho a certeza das coisas que eu não vejo. Pastor, repete. Eu tenho certeza das coisas que eu não vejo. Pastor, eu não consigo ver um culto presencial em 2020. Eu tenho certeza. Nós vamos fazer um culto presencial 110% em 2020. Pastor, eu não consigo pegar. Onde está escrito isso, pastor? Você precisa ser como Jesus é. Irmão, Deus trata as coisas que não são como se já fossem. Ele nos ensina a ver o que não pode ser visto com olhos naturais. É por isso que ele enxerga como uma águia. Você bota um homem para enxergar, ele vê de uma visão limitada. Você põe uma águia, ela vê um peixe de 8 centímetros saltar num lago a 8 quilômetros. Ela vê, meu irmão, um bichinho do tamanho de uma moeda numa grama de 15 centímetros a 200 metros de altura. Tem que enxergar para burro. Para burro não, tem que enxergar para águia, né? Que burro também acho que não enxerga, né? Pastor, como é que consegue enxergar o que a maioria não está vendo? Pastor, como é que enxerga a Bíblia? Como é que vê nas entrelinhas? Pastor, como é que enxerga mistério? Pastor, como é que é possível olhar para uma pessoa e enxergar que ela tem duas caras? Que ela é uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Que ela tem uma conversa aqui, tem outra conversa lá. Que ela tem um posicionamento aqui politicamente correto, mas espiritualmente é zero. Eu poderia ser um pastor politicamente correto, mas eu decidi não ser. Eu decidi ser profeta, estender o dedo e dizer: assim diz o Senhor. Mas vão te matar, mata, mas assim diz o Senhor. Duas caras. Assim diz o Senhor. E meu irmão, você que caminha comigo já viu. Eu não sou pastor para pregar internet, meu irmão. Estou arriscado a uma hora ir preso, porque eu falo a verdade. Ah, pastor, não fala porque não convém. Pastor, não fala porque vai doer. Pastor, não fala porque isso aí pode... Irmão, eu não estou preocupado comigo. Essa vida aqui, ó, não vivo mais eu. Agora é Cristo. Irmão, escuta essa frase aqui, ó. Se Jesus pregasse o que a maioria dos pastores pregam nos púlpitos, nunca seria preso. E nunca seria morto numa cruz. Pastor, por que Jesus foi morto numa cruz? Porque o que ele falava, irmão, ninguém aceitava. O que ele falava era muito agressivo, porque ele falava das verdades do céu. Aqui na terra era escândalo. Aqui na terra eles rasgavam a roupa. Não, mata, crucifica. Irmão, tem pastor aí que é coach. Tem pastor aí que é político. Tem pastor aí, irmão, que está querendo arrebanhar multidões, com o propósito de ter uma igreja grande, mas não tem um transformado. Eu não quero ser o pastor, meu irmão, de uma igreja inchada, politicamente correto. Eu quero ser uma igreja que está cheia da presença de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, do governo de Deus, do reinado de Deus, de uma igreja que não tem medo de falar a verdade, seja para quem for, para o rei, fala a verdade, bate de frente, alinha com o Espírito Santo, mas vão arrancar a tua cabeça, então perdi hoje, mas vão empalar você, então você empalar, vão crucificar, então você crucificar, mas vão atravessar você com espada. É esse o evangelho. Irmão, tem crente que está andando comigo, mas não está parecido comigo. Tem crente, meu irmão, que está debaixo do meu apacento e debaixo do meu discipulado, mas quando eu olho para ele, eu não me vejo. Tem gente, meu irmão, que está no lugar onde Deus colocou, mas ainda não se rendeu, não se entregou, não se humilhou, não reinou, ainda, meu irmão, está vivendo com uma cabeça lá do politicamente correto. Quando ficar crente, vão chamar ele de louco. O evangelho de Jesus é loucura para esse mundo, mas para nós é poder de Deus que salva. Vamos vencer no céu e vamos vencer na terra. No céu é fé,
é ver pela fé, é viver pela fé, é governar pela fé, é dizer para as pessoas o que elas não querem ouvir e muitas vezes nem entendem. E não é porque as pessoas não entendiam que Jesus falava. Por exemplo, Jesus falava assim: esse templo aí eu vou derrubar e vou reerguer em 3 dias. As pessoas falam: mas como? Se demorou 46 anos para ser construído, como é que derruba em 3 e levanta em 3? Ele estava falando de coisas que as pessoas não entendiam, mas ele estava falando dele mesmo. Ele é o templo que morreu e ressuscitou em 3 dias. Pastor, mas Jesus falava, ele falava pela fé, ele falava de coisas naturais e sobrenaturais, espirituais. Como hoje você está ouvindo. Tem muita gente que não discerne. Tem gente que discerne. Tem muita gente que não transforma, mas tem gente que transforma. Tem muita gente que não assume uma postura, uma posição de crente. E tem muita gente que fica aí politicamente correta, dando risadinha, tentando ser gentil, tentando, meu irmão, ganhar lá uma atenção devida, um favor devido. Deus não me salvou para isso. Deus não morreu na cruz por mim para viver essa vida medíocre. Ele tinha um propósito e eu quero viver esse propósito. Mas tem preço, né? É andar na contramão, né? É visão de águia, é olhar e enxergar, meu irmão, o que poucos estão vendo. E te digo mais, hein? Também é ser visto de uma forma errada, porque as pessoas olhavam para Jesus, ele era leão, ele era boi, ele era homem, ele era águia, e as pessoas olhavam: mas não é filho do José com a Maria? Ele não é filho do carpinteiro? Entende, irmão? Tem gente que nem vai ver para lá e nem vai ver para cá. Tem gente mesmo que não vai discernir para lá e não vai discernir para cá, mas não é por isso que ele não é Jesus, não é por isso que ele não prega, e não é por isso que ele faz o que veio para fazer. Pastor, mas tem gente que não vai entender. Tem. E ele falava isso: tem gente que tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não ouve, tem gente que tem boca mas não fala, tem perna mas não anda. Tem gente que vai ser assim. Mas tem gente que vai ver, vai falar, vai enxergar, vai andar, vai comandar, vai reinar, vai profetizar, vai ministrar, vai ser o que foi chamado para ser em Deus. E eu creio que esse é você. Eu creio que esse é você, irmão. No nome de Jesus, se Deus permitir, quinta-feira eu continuo com o assunto renovo. Eu continuo falando, meu irmão, da analogia da águia. E eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos desembocar em Jesus. Eu vou devolver o dízimo. Pastor, eu não enxergo isso como uma coisa importante. Pois é, irmão, quem enxerga isso aqui é águia. Pastor, eu acho que Deus... eu acho. Irmão, você tem que ver o que está escrito ali na Bíblia. O que você acha não mudou nem sua vida. Como é que vai mudar? Deus estabeleceu isso. Deus, Ele ama isto. Deus nos confiou isto. E como Jesus, que entregou até a própria vida, como é que não vai entregar o dízimo? Eu consagro esse dízimo, essa oferta, Senhor, porque tenho aprendido com Cristo e sendo transformado pelo seu Espírito. Hoje eu trago as primícias da minha renda, dos meus tesouros, com prazer, com alegria, lhe devolvo o que lhe pertence. Tudo é teu, todo ouro, toda prata, tudo vem de ti, tudo é por ti. Eu tenho apenas a mordomia, eu sou teu mordomo, porque tudo é teu. E eu lhe devolvo por direito o que lhe pertence. Eu reconheço isso. Eu me prostro diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Como homem, Senhor Deus, eu declaro aqui a minha dependência total do Senhor nas minhas finanças, para me suprir as minhas necessidades. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou vestir, eu vou morar, porque o Senhor provê todas as coisas para mim. Não é, Senhor Deus, os políticos, não é a política, é o Senhor o meu Deus. Se tem alguém que eu tenho que agradar, é o Senhor o meu Deus. E eu te amo, Senhor Deus, porque eu já enxerguei essa verdade. E eu te louvo, Senhor Deus, porque eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era
mudo, mas agora eu falo. Eu era surdo, mas agora eu ouço com clareza a tua voz. Eu era coxo, mas agora eu caminho na passada da minha fé. E a passada é larga e está me levando a um porto seguro. Deus, eu abençoo a tua igreja com esta palavra. Eu abençoo, Senhor Deus, Mogi Guaçu com esta palavra. Eu abençoo, Senhor Deus, aqueles que estão nessa live hoje, Senhor Deus, recebendo de Ti o entendimento, o conhecimento, a revelação, a unção, Pai. Essa autoridade de governo, Senhor Deus, dos céus, da fé, do viver, Senhor Deus, nessa condição de certeza do que não vejo com olhos naturais, porque os meus olhos espirituais enxergam claramente, enxergam absolutamente a minha vitória. Enxergam, Senhor Deus, o teu propósito. Enxergam, Senhor Deus, a verdade. Enxergam, Senhor Deus, o que fazer, como fazer, quando fazer, e no nome de Jesus ser feito. Eu consagro estes dízimos, eu consagro essas ofertas e abençoo. E evareja Adonai veismereja, e aera Adonai panavileja veiruneja, e sa Adonai panavileja veia assembleja, shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus, sobre a sua vida. Que você seja abençoado com a visão do leão, que você seja abençoado com a visão do boi, que você seja abençoado com a visão do homem de Deus, que você seja abençoado com a visão da águia, que reina e governa nas alturas, em nome de Jesus. Se você entende, quinta-feira nós estaremos de volta, e se você quiser, domingo, 8 da manhã, vamos estreitar, vamos aliançar, vamos membrar você. Abençoados e abençoados.